Um idoso milionário desperta do coma depois de um acidente. Ao ouvir uma de suas filhas falando com o marido, decide fingir que ainda está inconsciente. O silêncio da sala de hospital era quebrado apenas pelo som dos monitores cardíacos e da respiração fraca de um homem de cabelos grisalhos deitado na cama. Ninguém sabia que, por trás daquela expressão imóvel, uma mente estava desperta, ouvindo cada palavra ao seu redor. Horácio Oliveira, um multimilionário de 78 anos, havia passado semanas em coma após um acidente misterioso. Mas, no instante em que recobrou a consciência, ouviu algo que mudou tudo. Sua filha conversava em voz baixa com o marido, sem imaginar que ele podia escutar cada sílaba. O que Horácio ouviu foi tão cruel, tão inimaginável, que ele tomou uma decisão inesperada e continuaria fingindo estar em coma. Por quê? O que ele descobriu? E, mais importante, como ele usaria essa informação para dar o troco? Horácio Oliveira, um idoso de 78 anos, havia construído um império empresarial a partir do nada, graças à sua dedicação, astúcia e muito trabalho. Sua história era um testemunho do poder da perseverança e da determinação. Ao longo dos anos, ele enfrentará inúmeros desafios e adversidades, mas sempre saía vencedor, forjando um nome respeitado no mundo dos negócios. Agora, no ocaso de sua vida, Horácio desfrutava dos frutos de seu trabalho. Vivia em uma bela mansão no coração da cidade, rodeado de luxos e comodidades. No entanto, seu maior orgulho e alegria eram suas 3 filhas, Letícia, Helena e Camila. Letícia, a mais velha, era uma advogada de renome, com um futuro promissor pela frente. Ela havia herdado a inteligência e a determinação do pai, e sua dedicação à profissão era inquestionável. Helena, a filha do meio, era uma artista talentosa, com um espírito livre e criativo. Suas obras eram admiradas e cobiçadas por colecionadores de todo o mundo. Camila, a caçula, havia seguido os passos do pai no mundo empresarial e estava pronta para assumir as rédeas do império familiar quando chegasse o momento. Apesar de suas personalidades diferentes e caminhos de vida distintos, as 3 irmãs compartilhavam um vínculo inquebrantável e um profundo amor e respeito pelo pai. Horácio sempre fora a rocha delas, o mentor e o maior admirador. Desde a morte de sua esposa, há mais de uma década, as filhas se tornaram o centro de seu universo. No entanto, nos últimos meses, Horácio notara uma sutil mudança na dinâmica familiar. Letícia, sempre a mais próxima dele, parecia distante e preocupada. Passava menos tempo na mansão da família e frequentemente evitava as reuniões familiares. Horácio atribuiu essa mudança ao estresse de sua exigente carreira e a seu casamento recente com Paulo, um advogado ambicioso e calculista, por quem Horácio nunca teve muita simpatia. Paulo entrará na vida de Letícia como um furacão, conquistando-a com seu charme e seu talento para a oratória. Horácio, no entanto, enxergava através da fachada. Havia algo no olhar de Paulo que lhe causava desconfiança, uma frieza que contrastava com seu sorriso perfeito e seus modos impecáveis. Horácio tentará alertar Letícia sobre o novo marido, mas ela estava perdidamente apaixonada e não queria ouvir as preocupações do pai. Certa manhã, como de costume, Horácio levantou cedo e foi ao banheiro para iniciar sua rotina diária. Escovou os dentes com sua pasta de sempre, mas notou um sabor estranho e um leve ardor na boca. Pensando que talvez a pasta estivesse vencida, cuspiu no lavatório e enxagou a boca com água. Minutos depois, enquanto se vestia, começou a sentir-se tonto e desorientado. Sua visão ficou turva, e uma dor aguda se espalhou pelo peito. Tentou pedir ajuda, mas sua voz mal passava de um sussurro. Com as últimas forças, tentou alcançar o celular, mas desabou no chão, mergulhando na escuridão. Horas mais tarde, Helena, que havia passado para visitar o pai, o encontrou inconsciente no banheiro. Desesperada, chamou uma ambulância e também ligou para as irmãs.
Letícia e Camila chegaram ao hospital chocadas e preocupadas com a saúde do pai. Os médicos informaram que Horácio havia sofrido um envenenamento ao ingerir um produto químico tóxico, que causará danos significativos a seu sistema nervoso e o deixará em estado de coma. As irmãs ficaram atônitas, sem conseguir entender como o pai poderia ter ingerido uma substância tão perigosa. Enquanto Horácio lutava pela vida, conectado a máquinas e monitores, suas filhas se revezavam para ficar ao seu lado. Letícia, em particular, parecia devastada. Chorava sem consolo e murmurava palavras de arrependimento. Helena e Camila tentavam confortá-la, mas havia algo em seu comportamento que as deixava desconfortáveis. Paulo, por sua vez, passou a estar mais presente no hospital e nas reuniões de família. Oferecia apoio e conselhos, mas seu interesse parecia estar mais voltado ao estado das finanças de Horácio do que à sua saúde. Ele insistia que todos se preparassem para o pior e começassem a pensar no futuro da empresa. Um mês após o incidente, enquanto Letícia e Paulo estavam no quarto do hospital, Horácio começou a apresentar sinais de consciência. Suas pálpebras tremeram, e sua mão se moveu levemente. Letícia chamou as enfermeiras e as irmãs, mas, quando Horácio finalmente abriu os olhos, deparou-se com uma cena que gelou seu sangue. Letícia e Paulo estavam tendo uma discussão acalorada, aparentemente sem notar que ele havia despertado. "Quanto tempo mais teremos que esperar?" sussurrou Paulo, visivelmente irritado. O produto químico deveria tê-lo matado rapidamente. Não podemos continuar com este teatro por muito mais tempo. Letícia, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Tenha paciência, meu amor. Em breve teremos o que merecemos. Com meu pai fora do caminho, a fortuna será nossa. Só precisamos fingir mais um pouco." Horácio, chocado e traído, decidiu naquele instante fingir que ainda estava em coma. Precisava de tempo para assimilar o que ouvirá e planejar seu próximo passo. Enquanto jazia imóvel, sua mente se enchia de perguntas e de uma crescente sensação de ira e determinação. Horácio continuava deitado em seu leito de hospital, o corpo imóvel, mas a mente trabalhando a todo vapor. As palavras de Letícia e Paulo ecoavam em sua cabeça, a traição ardendo como ácido em suas veias. Como sua própria filha, sua primogênita, pôde conspirar para tirar-lhe a vida? A dor da traição era quase insuportável, mas Horácio sabia que precisava ser forte para proteger as outras filhas e garantir que Letícia e Paulo pagassem por seus crimes. Fingir estar em coma não era tarefa fácil. Horácio precisava controlar cada músculo do corpo, cada respiração e cada piscar de olhos. Enfermeiras e médicos o monitoravam de perto, procurando qualquer sinal de melhora. Letícia e as irmãs o visitavam diariamente, falando com doçura e implorando para que ele acordasse. Horácio queria gritar, contar a verdade sobre Letícia e Paulo, mas sabia que ainda não era o momento certo. Paulo, por sua vez, ficou mais ousado em suas visitas. Quando estava a sós com Horácio, deixava de lado a fachada de genro preocupado e revelava sua verdadeira natureza. Gabava-se de seu plano, de como convencer a Letícia de que envenenar o pai era a única forma de obter sua herança. Falava sobre as dívidas que havia acumulado e sobre como o dinheiro de Horácio resolveria todos os seus problemas. "Velho estúpido", zombava Paulo, inclinando-se sobre o corpo imóvel de Horácio. "Você deveria ter morrido semanas atrás. Mas não se preocupe, em breve acabaremos com o seu sofrimento e com o seu dinheiro. Letícia e eu viveremos como reis." Horácio ardia de raiva por dentro, mas se forçava a permanecer quieto. Cada palavra de Paulo era mais uma prova para usar contra ele. Horácio sabia que precisava ser paciente e reunir o máximo de informações possível antes de agir. Enquanto isso, Helena e Camila começaram a suspeitar de Letícia e Paulo. Notaram como o casal vivia cochichando pelos cantos, como Paulo insistia em se envolver nos assuntos da empresa.
Helena, com seu olhar artístico, percebia a falsidade nas lágrimas de Letícia e a frieza no sorriso de Paulo. Camila, com seu faro empresarial, questionava as decisões financeiras que Paulo propunha. As irmãs compartilharam suas preocupações, mas não tinham provas concretas de nenhum crime. Decidiram vigiar Letícia e Paulo de perto, esperando encontrar algo que confirmasse suas suspeitas. Enquanto isso, Horácio trabalhava em silêncio a partir de seu leito de hospital. Usando o celular que conseguirá esconder sob o travesseiro, começou a entrar em contato com seus advogados e assessores financeiros de confiança. Deu instruções precisas, mover sua fortuna para contas seguras, alterar seu testamento, reunir qualquer evidência que pudesse usar contra Letícia e Paulo. O processo era lento e delicado. Horácio tinha que ser extremamente cuidadoso para não levantar suspeitas, só podia trabalhar quando estava sozinho, fingindo dormir sempre que uma enfermeira ou visitante entrava no quarto. Mas, pouco a pouco, seu plano foi tomando forma. Seus advogados informaram que haviam conseguido transferir a maior parte de sua fortuna para contas no exterior, longe do alcance de Letícia e Paulo, além de reunir provas das dívidas de Paulo e de seus negócios escusos no passado. Horácio sabia que precisava agir em breve. Letícia e Paulo estavam impacientes e poderiam tentar algo mais drástico para acabar com sua vida. Decidiu que era hora de despertar e confrontar os traidores. Certa manhã, exatamente 2 meses após ter entrado em coma, Horácio abriu os olhos. Letícia e Paulo estavam no quarto, discutindo em voz baixa. Quando viram que Horácio havia despertado, ficaram paralisados. "Pai!" exclamou Letícia, correndo até a cama. "Graças a Deus você acordou. Estávamos tão preocupados." Horácio a fitou fixamente, sem dizer uma palavra. Letícia recuou, confusa com a frieza do olhar do pai. "Pai?" perguntou, com a voz levemente trêmula. "Letícia", disse Horácio, a voz rouca pela falta de uso. "Como pôde?" Letícia empalideceu, os olhos arregalados de horror. "Do que você está falando, pai?" Horácio se endireitou na cama, ignorando a dor que percorria seu corpo. "Eu sei o que você e Paulo fizeram. Sei que tentaram me matar para ficar com meu dinheiro." Paulo deu um passo à frente, o rosto demonstrando indignação. "Horácio, você está confuso. Nunca faríamos algo assim." Mas Horácio podia ver o medo nos olhos de Paulo e a tensão em sua mandíbula. Sabia que os tinha encurralado. "Tenho provas", disse Horácio, a voz ganhando força. "Gravações de suas conversas, documentos que mostram suas dívidas e seus planos. Minha fortuna não está mais ao alcance de vocês." O jogo acabou. Letícia desabou, caindo de joelhos ao lado da cama. "Pai, por favor", se implorou, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. "Foi ideia do Paulo. Ele me convenceu. Eu nunca quis te machucar." Paulo, vendo seu plano desmoronar, avançou na direção de Horácio, as mãos estendidas como garras. "Velho maldito!" rosnou. "Eu devia ter te matado quando tive a chance." Mas Horácio estava preparado. Com uma força que não sabia que possuía, agarrou os pulsos de Paulo e o empurrou para trás. Paulo tropeçou e caiu, batendo a cabeça na quina da cama. Nesse momento, Helena e Camila irromperam no quarto, seguidas pelo pessoal do hospital e pela polícia. Haviam ouvido a confusão e chamado as autoridades. A polícia levou Letícia e Paulo, que gritava e praguejava enquanto o arrastavam para fora do quarto. Helena e Camila correram para o lado do pai, abraçando-o com força. "Pai", soluçou Helena, "sentimos muito. Devíamos ter percebido o que estava acontecendo." Horácio afagou o cabelo das filhas. Nos dias seguintes, a verdade sobre Letícia e Paulo veio à tona.
Descobriu-se que Paulo tinha um longo histórico de fraudes e estelionatos, e que havia arrastado Letícia para sua rede de enganos. Letícia, desesperada para agradar ao marido e manter seu estilo de vida luxuoso, concordara em trair o próprio pai. Horácio, embora arrasado pela traição da filha mais velha, encontrou consolo no amor e na lealdade de Helena e Camila. Juntos, trabalharam para consertar o dano causado por Letícia e Paulo e para garantir o futuro da empresa da família. Foi um processo longo e doloroso, cheio de revelações chocantes e cicatrizes emocionais, mas Horácio estava decidido a seguir em frente, a reconstruir sua vida e sua família sobre uma base de honestidade e confiança. E assim, enquanto se recuperava lentamente em seu leito de hospital, Horácio começou a traçar um novo plano, um plano para o futuro, para a cura e a redenção. Sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava pronto para enfrentar qualquer desafio que aparecesse. Horácio Oliveira não era um homem que desistia facilmente. Tinha construído um império do zero e o faria de novo, se fosse preciso. Com sua astúcia, sua determinação e o amor de suas filhas leais, sabia que poderia superar qualquer obstáculo. O jogo havia mudado, mas Horácio ainda era um jogador formidável e estava pronto para seu próximo movimento. Horácio se recuperava lentamente no hospital, seu corpo se curando dos efeitos do veneno, mas sua mente trabalhava sem parar. A traição de Letícia e Paulo ainda ardia em seu peito, uma dor constante que ele não conseguia ignorar. Mas, além da raiva e da tristeza, Horácio sentia uma determinação feroz. Não descansaria até que toda a verdade viesse à tona e a justiça fosse feita. Helena e Camila tornaram-se seu ponto de apoio, sua base constante nesses tempos difíceis. Passavam horas ao seu lado, conversando sobre suas suspeitas e preocupações. Juntos, começaram a desvendar a rede de mentiras e enganos que Letícia e Paulo haviam tecido. Com a ajuda de advogados e contatos no mundo dos negócios, Horácio iniciou a coleta de provas contra o casal. Descobriu que Paulo, além das dívidas enormes devido ao vício em jogos, estava envolvido em negociações obscuras, possivelmente ilegais. Quanto a Letícia, ela havia desviado fundos da empresa para financiar seu estilo de vida extravagante e encobrir os erros financeiros do marido. Mas a traição ia além do dinheiro. Horácio descobriu que Letícia vinha manipulando as irmãs, tentando colocá-las contra ele. Espalhara boatos e mentiras, explorando antigas rivalidades e ciúmes para enfraquecer os laços familiares. Seu objetivo final era isolar o pai, fazendo-o parecer senil e incapaz de gerir seu próprio império. Helena e Camila ficaram arrasadas ao descobrir a profundidade da traição da irmã. Elas sabiam que Letícia podia ser manipuladora e egoísta, mas jamais imaginaram que chegaria a tanto. Sentiram-se culpadas por não terem percebido os sinais antes e por não terem protegido o pai como deveriam. Horácio, no entanto, não culpava as filhas leais. Sabia que Letícia era uma mestra da dissimulação, capaz de ocultar sua verdadeira natureza por trás de uma fachada de doçura e preocupação, enganando a todos, inclusive a ele, durante anos. Enquanto Horácio reunia provas, também passou a tomar medidas para proteger seu império. Com a ajuda dos advogados, reestruturou a empresa, garantindo que o controle ficasse nas mãos de pessoas de confiança. Alterou seu testamento, deixando claras suas intenções quanto ao futuro de sua fortuna e seu legado. Letícia e Paulo, enquanto isso, estavam presos, aguardando julgamento pelos crimes. Mas, mesmo na cadeia, ainda eram uma ameaça. Paulo tinha contatos no submundo, gente perigosa que poderia tentar silenciar Horácio e qualquer um que se opusesse a seus interesses. Letícia, por sua vez, não demonstrava remorso. Nas raras visitas que recebia das irmãs, continuava proclamando sua inocência, insistindo que tudo fora ideia de Paulo. Horácio sabia que precisava ser cauteloso. Aumentou sua segurança, contratando guarda-costas para si e para as filhas. Também começou a colaborar com as autoridades,
compartilhando todas as informações que coletara e testemunhando contra Letícia e Paulo. Foi um processo longo e exaustivo, tanto emocional quanto fisicamente. Houve dias em que Horácio quis desistir, deixar que a amargura e a mágoa o dominassem. Mas, sempre que olhava para Helena e Camila, enxergava nelas força e amor, e sabia que tinha de seguir em frente, por elas, pelo futuro da família e de seu legado. Pouco a pouco, a verdade veio à tona. No julgamento, foram revelados os detalhes sórdidos da conspiração de Letícia e Paulo. Apresentaram-se provas de seus crimes financeiros, de seu plano para assassinar Horácio e de suas tentativas de manipular a família. Antigos sócios e funcionários testemunharam contra eles, descrevendo um quadro de ganância, engano e traição que deixou o tribunal estarrecido. Letícia e Paulo foram considerados culpados de uma extensa lista de acusações, desde tentativa de homicídio até fraude e extorsão. Foram condenados a décadas de prisão, com seus nomes e reputações destruídos para sempre. Para Horácio, foi uma vitória agridoce, embora tivesse conquistado a justiça, o custo fora terrível. A traição da filha mais velha era uma ferida que jamais cicatrizaria por completo. Ele sabia que passaria o resto da vida se perguntando onde errara e como poderia ter evitado esse desfecho trágico. Ainda assim, em meio à dor, Horácio encontrou motivos para ter esperança. Helena e Camila, unidas pela adversidade, tornaram-se mais fortes e sábias. Assumiram um papel ativo na empresa, trazendo novas ideias e energia. Juntos, os três começaram a reconstruir o que Letícia e Paulo haviam tentado destruir. Não foi fácil. Houve momentos de dúvida e conflito, antigas mágoas que ameaçavam reabrir feridas. Mas, dia após dia, passo a passo, Horácio e as filhas trabalharam para se curar, para perdoar, para construir um futuro melhor. E, pouco a pouco, a vida começou a melhorar. A empresa prosperou sob a liderança de Horácio e das filhas. Helena encontrou um novo propósito em sua arte, usando sua criatividade para curar e inspirar. Camila tornou-se uma líder empresarial formidável, respeitada por sua integridade e visão. Já Horácio encontrou paz nos momentos simples e nos jantares em família, repletos de risadas e amor, nas caminhadas tranquilas pelo jardim, nas conversas profundas com as filhas. Aprendeu a valorizar cada dia, cada respiração, como o presente precioso que era. A traição de Letícia sempre faria parte de sua história, um capítulo sombrio que não poderia ser apagado. Mas Horácio se recusava a permitir que isso definisse sua vida ou a vida de Helena e Camila. Em vez disso, escolheu concentrar-se no amor, na cura, na esperança de um futuro melhor. Porque, no fim, era isso que importava, e não as conspirações ou as traições, mas os laços inquebrantáveis da família, o amor que sustentara Horácio em suas horas mais sombrias e que continuaria a sustentá-lo nos anos seguintes. Meses se passaram desde o julgamento e a condenação de Letícia e Paulo, mas, para Horácio, as feridas da traição ainda estavam abertas. Apesar da justiça feita e do amor e apoio de Helena e Camila, ele não conseguia se livrar da sensação de que algo faltava. Não bastava que Letícia e Paulo estivessem atrás das grades, Horácio queria que eles sofressem como ele havia sofrido, que sentissem na pele o peso de suas ações. E assim, nas longas noites de insônia, Horácio começou a planejar. Um plano de vingança tão meticuloso e astuto quanto qualquer estratégia empresarial que já concebera. Sabia que precisava ser cuidadoso, que não podia deixar nada ao acaso, mas a ideia da vingança ardia em suas veias, um impulso que não conseguia ignorar. A primeira fase do plano envolvia finanças. Com a ajuda de seus advogados e assessores, Horácio começou a manipular os ativos ainda em nome de Letícia. Transferiu fundos, vendeu propriedades, cancelou investimentos, tudo para deixá-la na miséria. Queria que ela sentisse o desespero de ver sua riqueza desaparecer, assim como ele sentirá o desespero de ver sua família desmoronar. Para Paulo, Horácio tinha outros planos.
Usou seus contatos no mundo dos negócios para espalhar rumores sobre os antigos golpes de Paulo, manchando ainda mais sua reputação, mesmo dentro da prisão. Também se certificou de que Paulo fosse transferido para a pior cadeia do país, um lugar conhecido por sua violência e corrupção. Queria que Paulo sentisse o medo constante, a ameaça de violência, assim como Horácio sentirá o medo da traição. Mas Horácio sabia que o sofrimento financeiro e físico não bastava. Queria atingi-los onde mais doía, e no orgulho e nos laços familiares. Passou a trabalhar para afastar os filhos de Letícia, para colocá-los contra ela. Mostrou-lhes provas das mentiras e manipulações da mãe, ofereceu-lhes um futuro na empresa se afastassem dela. Pouco a pouco, dolorosamente, viu o relacionamento entre Letícia e seus filhos se desfazer. Helena e Camila, a princípio, nada sabiam sobre o plano de vingança do pai. Estavam ocupadas com as próprias vidas, lidando com a dor à sua maneira. Mas, gradualmente, começaram a notar mudanças em Horácio. Perceberam um brilho duro em seu olhar, uma intensidade que as assustava. Perguntaram o que estava acontecendo, mas ele sempre desconversava, insistindo que tudo ia bem. Mas nem tudo ia bem. A vingança havia se tornado uma obsessão para Horácio, consumindo cada momento de vigília. Ele passou a negligenciar a saúde, a empresa, os relacionamentos. Helena e Camila tentaram intervir, fazê-lo ver que esse caminho só traria mais dor, mas Horácio não as escutava, não conseguia ouvi-las por cima do rugido de sua raiva. Então, certo dia, tudo chegou ao auge. Letícia, desesperada e sem nada a perder, cometeu suicídio em sua cela. A notícia caiu como um raio, abalando a família Oliveira até a raiz. Helena e Camila ficaram devastadas, tomadas por uma mistura de dor e culpa. Já Horácio, pela primeira vez em meses, sentiu-se triunfante, como se sua vingança estivesse completa. Foi nesse momento de emoção crua que Helena e Camila confrontaram o pai. Imploraram que ele visse o que sua obsessão havia causado, como havia envenenado tudo ao redor. Suplicaram que ele encontrasse em seu coração o perdão, não por Letícia ou Paulo, mas por si mesmo, pois o perdão, argumentaram, era a única forma de encontrar verdadeira paz. Horácio, porém, não estava pronto para ouvir. Estava muito envolto em sua própria raiva, muito certo da justiça de suas ações. Rejeitou os apelos das filhas, insistindo que estava fazendo o que era necessário. A discussão se transformou em uma briga aos gritos, com anos de dor e ressentimento vindo à tona. Helena e Camila, percebendo que não poderiam convencê-lo, tomaram uma decisão dolorosa, arrumaram suas coisas e foram embora. Disseram que o amavam, que sempre o amariam, mas que não podiam vê-lo se destruir. Não podiam participar de sua vingança por mais tempo. Horácio, em um primeiro momento de choque e fúria, gritou que fossem embora, que não precisava delas. Mas, conforme os dias se transformaram em semanas, e o silêncio da mansão se tornou ensurdecedor, ele começou a se dar conta da dimensão de seus atos. Estava tão consumido pela ira contra Letícia e Paulo que havia negligenciado o que tinha de mais precioso, o amor das filhas leais. Tentou contatá-las, pedir desculpas, implorar que voltassem, mas Helena e Camila, embora o perdoassem, mantiveram-se firmes. Disseram que só retornariam quando ele estivesse pronto para deixar de lado a obsessão pela vingança, quando estivesse pronto para se curar de verdade. E assim, Horácio se viu sozinho, verdadeiramente sozinho, pela primeira vez na vida. No silêncio de sua casa enorme, começou a refletir sobre suas ações, sobre o homem em que se transformará. Percebeu que, em sua busca de vingança, havia se tornado tão retorcido e venenoso quanto aqueles que o traíram. Havia se perdido em um labirinto de raiva e ódio. Foi um processo lento e doloroso, mas, dia após dia, Horácio começou a trabalhar em si mesmo. Procurou um terapeuta, para desfazer anos de raiva e dor.
Passou a praticar meditação, a encontrar paz nos pequenos momentos de silêncio. Pouco a pouco, começou a perdoar. Não porque Letícia ou Paulo merecessem perdão, mas porque ele próprio merecia paz. O caminho foi longo e difícil, cheio de tropeços e recaídas, mas Horácio perseverou, movido pelo amor às filhas e por uma compreensão crescente de si mesmo. Aprendeu a soltar o passado, a encontrar alegria no presente. Descobriu que a vingança, embora tentadora, era, em última análise, um fardo que só o esmagaria. Finalmente, depois de um ano de muito esforço e crescimento, Horácio se sentiu pronto para encarar as filhas. Convidou-as para voltar à mansão, nervoso mas esperançoso. Quando chegaram, recebeu-as de braços abertos e lágrimas nos olhos. Desculpou-se de maneira profunda e sincera por toda a dor que causará. Disse que entenderia se não pudessem perdoá-lo, mas que havia aprendido a se perdoar. Helena e Camila, comovidas pela transformação do pai, o abraçaram com força. Disseram que o amavam, que sempre o amariam, e que estavam orgulhosas do homem em que ele se tornará. Choraram juntos, riram juntos e começaram o processo de reconstruir seu relacionamento. Não foi fácil, é claro. Havia cicatrizes que talvez nunca se curassem completamente, lembranças que sempre seriam dolorosas. Mas estavam juntos novamente, uma família unida pelo amor e pelo perdão, e isso, Horácio percebeu, era a maior realização de sua vida. Nos anos que se seguiram, Horácio viveu com um propósito renovado. Usou sua riqueza e influência para fazer o bem, ajudando outras pessoas que haviam sido feridas pela traição e pelo engano. Tornou-se um defensor da justiça restaurativa, trabalhando para criar um sistema mais voltado à cura do que ao castigo. E a cada dia despertava grato pelas filhas, pela segunda chance na vida, pela paz que encontrara. A traição de Letícia e Paulo foi o capítulo mais sombrio de sua história, mas também servirá como catalisador para uma mudança profunda e duradoura. Porque Horácio aprenderá que a vida não se trata de vingança ou raiva, mas de amor, perdão e crescimento. Trata-se de encontrar luz na escuridão e permitir que essa luz guie seu caminho. E assim, enquanto se sentava no jardim, rodeado pelas risadas dos netos e pelo amor da família, Horácio soube que, apesar de tudo, era um homem verdadeiramente abençoado. Enfrentará seus demônios e sairá mais forte, mais sábio e mais compassivo. Estava em paz, se essa, percebeu, era a maior vitória de todas. O silêncio daquela mansão já não era mais um peso sobre Horácio. Ele havia enfrentado sua maior batalha, não apenas contra a traição, mas contra a própria escuridão que quase o consumiu. No fim, descobriu que a vingança não traria paz, mas o amor e o perdão sim. Agora, sua história não era apenas sobre um multimilionário traído, mas sobre um homem que renasceu das cinzas, mais forte, mais sábio e, acima de tudo, mais humano. E você? O que faria no lugar de Horácio? Perdoaria ou buscaria a vingança? Comente abaixo e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir essa lição poderosa. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias emocionantes como esta.